Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 13 de maio, finalzinho do dia e mais uma vez aí, gente, para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Eu sou Renato Oliveira e nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai começar comentando aqui com vocês que acompanham o nosso conteúdo do canal. Inclusive tem muita gente nova que está aí acompanhando esse conteúdo que a gente disponibiliza. A gente está aqui exatamente com o fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo próprio site da B3 e a gente tem aqui um acompanhamento de praticamente aqui um ano. 21 de junho, o nosso Ibovespa estava lá em 60.700 pontos. E a gente começou aqui a computar para vocês perceberem como é interessante a movimentação do fluxo estrangeiro. Eles compraram nessa perna de junho até setembro 11 bilhões de reais e a gente saiu de 60 mil para 76 mil pontos. Depois eles resolveram vender, venderam de 11 bi até 5 bi, exatamente até dezembro. E o que o nosso Ibovespa fez? Recuou de 76 para 72, ou seja, eles colocaram lucro no bolso. Depois, olha o impulso que eles tomaram novamente, pessoal, exatamente aqui no final do ano, onde que eles passaram de 5 bi positivo para 19 bi positivo. E a nossa bolsa pulou de 72 mil pontos para 85 mil pontos, valorização aqui de 13 mil pontos no nosso mercado. Depois a gente teve aí uma correção do nosso mercado, exatamente a gente pulou de 85 para 80, eles vendendo. Depois eles tiveram uma ponta compradora de novo, empurrou essa alta do nosso mercado no mês de fevereiro. E olha que interessante, pessoal, aqui eles estavam com uma ponta o quê? De compra 16 bi, exatamente aqui no final de fevereiro. E eles começaram a vender de 16 para 9, ou seja, venderam 7 bilhões de reais no nosso mercado. Isso fez com que o nosso índice partisse de 87 para 83 mil pontos. E a gente ficou nessa lateralização aqui um bom tempo, inclusive ainda continua nela. Mas o que a gente está querendo comentar com vocês aqui é o seguinte: a gente partiu de 9 bi de saldo quando a gente estava em 83.300, ou seja, depois de cair aí praticamente 4.300 pontos. Depois a gente voltou a subir, bateu em 86 com a ponta compradora por parte deles de 4 bi e 800, ou seja, de 9 para 13.800. E agora a gente teve um recuo onde que a gente teve exatamente novamente testando esse patamar de preços de 83 mil pontos. A gente chegou até fechar um pouco abaixo, mas dá uma olhada, pessoal. O fluxo estrangeiro, vendedor sim, passaram de 13.800, só que para 11.400, ou seja, venderam somente aqui 2 bilhões e 200, ou seja, 2 bilhões e 400 para ser mais preciso, ou seja, muito menos do que o volume vendedor que eles tiveram exatamente de 16 para 9, onde que o nosso Ibovespa caiu de 87 para 83. A gente caiu agora de 86 para 82, com uma venda por parte deles de pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E é isso que a gente está sempre de olho para demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal. Espero que fique bem claro e a gente anda sempre de olho nessa movimentação do fluxo estrangeiro. E aproveitando esse movimento do fluxo estrangeiro, a gente vai comentar com vocês que no vídeo da semana passada a gente tinha colocado com vocês o fluxo acumulado divulgado pelo próprio site da B3, exatamente com o pregão do dia 2 de maio, ou seja, o pregão pós-feriado, quarta-feira. Só que o estagiário, alguém lá do setor de tecnologia da própria bolsa, olha que interessante, pessoal, eles tinham divulgado a informação onde que a gente tinha pegado os dados e capturado exatamente conforme a gente comentou com vocês, 8.700 de compra, 9.100 de vendas, ou seja, 400 milhões de ponta vendedora no primeiro dia do mês, e eles com um volume muito forte, 37 de ponta compradora e 39 de ponta vendedora. A gente chegou a comentar que foi praticamente aí 3/4 de toda a movimentação aí do nosso mercado. Só que no decorrer dessa semana a própria bolsa corrigiu esses dados, porque não é possível que o investidor institucional, pessoal, tinha negociado apenas 0,5% de ponta compradora e 0,17% de ponta vendedora no pregão de quarta-feira. Aí, com essa nova determinação deles de correção dos dados, olha como é que passou. Esse pregão de quarta-feira, dia 2, passaram para 3 bilhões e 200 do investidor institucional de compra e 2.800 de venda. Se vocês verificarem, deixa eu voltar até o anterior. Olha o que modificou. Exatamente essas três linhas: institucional, investidor, estrangeiro e também público e privado. Então, a gente teve, na verdade, nesse primeiro pregão do mês de maio, 700 milhões
de ponta vendedora por parte do investidor estrangeiro e aí uma ponta compradora do institucional e também da pessoa física quando o Ibovespa caiu 1,82. E olha que interessante, pessoal, a gente só vai fazer aqui uma evolução, inclusive, do dia e também do acumulado do mês em relação ao fechamento do dia, para vocês perceberem. Olha, pessoal, no dia 3 a gente caiu de novo, a gente passou por uma queda mensal acumulada de 3,28. E olha o investidor estrangeiro aumentando vendas, daqueles 700 passaram para 1.300. Investidor pessoa física aumentando compra. Quando chegou no dia 4, a gente caiu mais um pouco. O acumulado mensal de 3,48. Exatamente o investidor estrangeiro vendendo mais, 2.200. Investidor pessoa física também numa ponta compradora enquanto o mercado estava mais caindo. Quando chegou no pregão do dia 7, segunda-feira, olha o que aconteceu. A gente caiu mais um pouco, a Bovespa chegou a acumular no mês 3,94 de baixa, o investidor estrangeiro aí com ponta vendedora de 2.400, enquanto o investidor pessoa física, ponta compradora de 800 milhões. E olha que interessante, pessoal, a gente, depois do dia 7, no pregão de segunda-feira, no pregão de terça-feira, o que a gente teve? A gente teve uma recuperação. E essa recuperação do nosso mercado veio de redução de vendas do investidor estrangeiro, de 2,4 para 2,1. Ou seja, o mercado começou a subir. E quando o mercado começou a subir, olha o investidor pessoa física, saindo de 800, reduziram para 600. E no último dado que a gente tem, que foi exatamente no pregão de quarta-feira, dia 9, já que a Bovespa sempre divulga os dados com 2 dias úteis de atraso, olha que interessante, a gente passou para um acumulado mensal de 2,14 de queda e o investidor estrangeiro reduzindo mais ponta vendedora, conforme vocês viram lá na primeira figura dessa ponta vendedora, que eles tiveram aí simplesmente cessando esse movimento, e o investidor pessoa física, pessoal, com a recuperação do mercado, praticamente aí zerando todas as compras que fizeram quando o nosso mercado estava derretendo, ou seja, derretendo com o investidor estrangeiro vendendo, e quando o mercado se recupera, o investidor aí, simplesmente pessoa física, não faz parte do nosso mercado. Isso que a gente sempre bate na tecla do nosso canal. O investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo está sempre na ponta errada do mercado financeiro. Isso é base histórica e a função do nosso canal é deixá-los sempre atentos na movimentação do fluxo estrangeiro e simplesmente, pessoal, procurem seguir quem manda. E a gente comenta isso do fluxo oficial, que vem com 2 dias de atraso, além de ter dado aquele erro em relação aos dados divulgados pelo próprio site da B3, daquele volume negociado, sendo que o normal do investidor estrangeiro chega a girar entre 50% e 55% do mercado, exatamente esse patamar que a gente está agora, e a gente vai comentar com vocês exatamente o comportamento das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, porque isso a gente consegue pegar em tempo real durante o pregão e a gente consegue ter aí um belíssimo termômetro de comportamento do mercado. Dá só uma olhada como é que eles fecharam nessa semana, pessoal. Eles fecharam simplesmente com uma ponta compradora de R$1 bilhão no mercado à vista. Mercado futuro, vendas de 119 milhões. Interessante que na semana passada, que a gente caiu mais de 3%, eles fecharam a semana com compras no futuro de 119, se não me engano, 119,400. Depois vocês confiram no vídeo da semana passada, sendo que o nosso mercado caiu 3,85 e aí eles fecharam com compra no futuro de 119 e pouco. Nessa semana que o mercado se recuperou, o que eles fizeram? Venda 119,100, ou seja, tudo que eles tiveram aí de compras diante do nosso mercado caindo na semana passada, eles tiveram o quê? Um ambiente vendedor colocando lucro no bolso no mercado futuro em relação a esse movimento que a gente tem. Abaixo aqui a gente tem a movimentação deles no dólar. E mais uma semana positiva, moeda americana já sendo negociada dólar comercial a 3,60 e eles com uma ponta compradora de quase 10 milhões de reais no nosso mercado. E uma semana, pessoal, conforme vocês estão vendo aqui abaixo, simplesmente muito positiva para os principais mercados pelo mundo. Bolsas americanas, bolsas europeias e também asiáticas, e a gente com uma alta média nos 10 principais mercados de 2,07. E a gente conseguiu subir aqui 2,53 para o nosso Ibovespa, subindo mais aí do que os principais mercados pelo mundo. A gente vai comentar com vocês aqui, primeiro, o grau de eficiência, e a gente vai comentar com vocês também, pessoal, que a gente teve aí a alteração das carteiras quadrimestrais divulgadas pelo próprio site da B3. A gente vai demonstrar aqui para vocês exatamente as carteiras que a gente acompanha, com os 23 índices, praticamente aí as de maior nível de ativos, praticamente zero de mudança, índice de governança, que é a carteira que tem mais ativos no nosso índice, simplesmente que tem aqui 192 ativos, não houve alteração.
E a gente teve aqui algumas carteiras com incremento, como a gente teve aqui exatamente fundo imobiliário mais 5 ativos que foram incorporados, small caps mais 4, as ações do Ibovespa mais 3, agora a gente tem 67 ativos que fazem parte do índice Bovespa, e o que a gente achou interessante aqui foi BDRX, ou seja, as ações americanas negociadas na Bolsa Brasileira, que houve uma queda expressiva. A gente tinha listado 123 empresas e agora a gente está aí com 90 empresas negociadas que a gente pode negociar pela Bolsa Brasileira, só que, como a gente comentou no vídeo da semana passada, é simplesmente horroroso o nível de liquidez de uma Apple, de uma Microsoft, que você pode comprar pela Bolsa Brasileira, só que não tem liquidez. As pessoas preferem simplesmente abrir conta lá fora para poder operar diretamente na Bolsa Americana, que realmente lá tem a maior liquidez do planeta. A gente pega aqui com vocês agora, pessoal, aquele grau de eficiência. Olha, dos nossos índices, Ibovespa, 1 bilhão. A gente teve aí a grande maioria dos índices de ponta compradora e a gente teve aqui exatamente 7 índices que eles atuaram numa ponta vendedora. Interessante, pessoal, que os índices que eles atuaram numa ponta vendedora, boa parte deles são índices que são setorizados. Índice de dividendos, setor financeiro, índice de consumo. No caso aqui a gente tem aqui o índice imobiliário e também small caps. Então vamos ficar bem atentos, porque eles compraram muito em índice amplo e venderam em índice setorizado dentro do nosso mercado. E se a gente verificar, olha o grau de eficiência deles, pessoal. Simplesmente, somente 2 índices que tiveram projeção de prejuízo. E a gente teve, nessa semana, Ibovespa com a melhor performance de lucro do nosso mercado. Lucraram somente aí para os ativos que fazem parte do Ibovespa, nova carteira, 105 milhões de reais. E o índice que não é amplo, que a gente acompanha, que eles tiveram maior projeção de lucro, índice de materiais básicos, estão aí com um acúmulo de 3,84 na semana. E se vocês verificarem, pessoal, índice de materiais básicos acumula no ano de 2018 mais de 37% de valorização. E a gente já está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal, que é o índice que eles estão tendo aí uma força bem específica de ponta compradora, conforme a gente está verificando aí nos nossos vídeos. Então, primeiro a gente vai comentar com vocês esse índice de materiais básicos. Para quê? Para que vocês entendam quais os ativos que eles tiveram aí uma pressão de ponta compradora, que foi no caso aqui as ações da Klabin. Pessoal, alta de 2% para o ativo, 147 milhões. E olha o destaque da semana, as ações de Suzano, 103 milhões em compras e o ativo subindo aí mais de 7%. Setor de siderurgia, somente as ações de Gerdau, ambiente comprador por parte deles, o ativo subindo 5%, só que CSN, Goal, eles andaram com uma ponta vendedora, e no caso aqui, Deals em Minas com uma ponta compradora, e o ativo ficou praticamente aí no 0 a 0. O destaque de ponta vendedora na semana, olha que interessante, as ações de Bradespar. E dentro do mesmo setor, ou seja, como controladora da Vale, e grande participação, olha que interessante. Vale, eles aproveitaram nessa semana para colocar o que, pessoal? Lucro no bolso, já que o ativo tinha sido, na semana passada, o carro-chefe de compras do nosso mercado. O ativo estava subindo e nessa semana o ativo subiu quase 7%. E eles aproveitaram para colocar lucro no bolso no ativo e, no caso, fizeram uma pressão de venda aí mais expressiva nas ações de Brap, e Brap caindo aí mais de 7% no nosso mercado. Agora, se a gente verificar aqui os ativos do Ibovespa nessa semana, olha que show, pessoal. Eu até brinquei com algumas pessoas que eu tenho em contato que essa semana não foi Ibovespa, foi Ibopetro. Dá só uma olhada, carro-chefe da semana, as ações preferenciais da companhia, ambiente comprador de 1 bilhão e 52 milhões de reais. O ativo subindo aí quase 15% na semana. Compraram também, pessoal, a ação ordinária da companhia, que subiu 21%. E se vocês verificarem o vídeo da semana passada, a gente teve como carro-chefe de vendas as ações preferenciais de Petrobras e, inclusive, o ativo sentiu. E se vocês olharem no mesmo vídeo, eles estavam fazendo o quê? Ponta compradora no ativo ordinário da companhia. E essa ponta compradora do ativo ordinário, ou seja, quando o ativo estava caindo, simplesmente a gente conseguiu ver o reflexo nessa semana. Ambiente aí também de valorização bem mais expressiva em relação às ações ordinárias de Petrobras dentro do nosso mercado. Por isso que a gente fala com vocês, pessoal, fluxo estrangeiro é muito show de bola a gente poder acompanhar, inclusive intradiariamente, como que eles reagem e como que eles mandam na movimentação de preços no nosso mercado. Não tem preço, eu acho que é muito show de bola. E mais uma vez eu dou aquele recado, quem tiver interesse, preencha aí, na descrição do vídeo tem um formulário, você tem a condição de poder aprender como que se opera olhando
o investidor estrangeiro, ou seja, as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, e você vai ter aí simplesmente uma informação de altíssima qualidade, proporcional a quem é ganhador dentro do mercado financeiro. Então, vamos olhar aqui pelo lado da venda, pessoal. A gente teve aqui exatamente o carro-chefe de vendas, as ações do Banco do Brasil. E interessante, a gente conseguiu perceber que o índice financeiro, eles andaram o quê? Com uma ponta vendedora. Venderam o Banco do Brasil, venderam as ações de Itaú e de Itaúsa e compraram somente aí as ações de Bradesco, que terminou a semana com desvalorização. Então, a gente tem que ficar meio atento, porque Ambev foi aí um dos destaques de ponta vendedora, e Ambev, como tem muito peso no nosso mercado, caiu quase 2,5, e eles atuando aí numa ponta vendedora. Ou seja, o nosso Ibovespa nessa semana, pessoal, foi muito salvo pelo comportamento de Petrobras, que tem 10% de peso, se a gente somar preferencial e ordinária, 10% de peso aí no nosso Ibovespa. Então, o que eles fizeram? Eles venderam o restante das ações de peso, que a gente conseguiu perceber, Vale, Ambev, Banco do Brasil, Itaú, Itaúsa. Então, quer dizer, ações de peso, eles estão colocando alguma parte delas de lucro no bolso e andaram com o nosso índice simplesmente com Petrobras fazendo a festa dentro do nosso mercado. Como destaque aqui de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da Croton. Pessoal, queda de 15% e eles vendendo aí 93 milhões de reais. A gente já está falando aí há algum tempo no conteúdo do canal que Croton tem ambiente vendedor. Inclusive, eles deram uma parada no ambiente vendedor no final do ano passado, só que a trajetória é descendente, só que novamente a gente consegue perceber que tem trajetória descendente de fluxo por parte das corretoras estrangeiras dentro da companhia, e a gente consegue perceber aqui que o ativo vem sentindo em relação a essa movimentação. Só que eu vou lembrar mais uma vez, o nosso canal não é call de compra, o nosso canal não é call de venda. A gente simplesmente tenta passar para vocês qual que é a expertise do fluxo estrangeiro, seja do fluxo oficial ou por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E isso vale como alerta para que você use essa informação aliada ao seu conhecimento dentro do mercado financeiro. E o que a gente sempre prega, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco quando você decidir entrar dentro de uma operação no mercado, seja ela de qualquer prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Sempre avalie realmente com informações relevantes para a sua operação, para que você tenha uma experiência agradável com o mercado financeiro. Então, vamos continuar aqui o nosso vídeo. A gente vai comentar com vocês do mercado futuro. A gente fechou aí praticamente aí esse ambiente do dólar, pessoal, 3,607 máxima para o contrato. E o que eles fizeram? Simplesmente no pregão de segunda, terça e quarta, segunda compraram um pouco, terça colocaram no bolso, quarta compraram mais. Quando chegou quinta, eles colocaram mais coisa no bolso e chegou na sexta-feira, a gente bateu aí a máxima do contrato. Eles fizeram o que, pessoal? Colocaram mais lucro no bolso, ou seja, todo aquele ímpeto comprador que a gente verificou e eles chegaram a pegar praticamente o pico de 40 milhões de ponta compradora no dólar, eles aproveitaram aí para colocar no bolso a moeda americana, fechando aí com o patamar de máxima para o contrato no pregão de sexta-feira. Em relação ao índice, o que eles tiveram de ponta compradora na semana passada, eles tiveram de ponta vendedora nessa semana, ambiente bem lateralizado na movimentação do índice futuro. Isso também está colaborando com essa movimentação de zigue-zague que a gente está percebendo em relação aos contratos do Ibovespa futuro. Então, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, olha aqui, pessoal, simplesmente é muito show de bola a gente poder apresentar isso para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal. Olha a taxa de performance do investidor estrangeiro. Mais uma semana de projeção de lucro por parte deles no mercado à vista. 105 milhões, conforme a gente comentou com vocês, foi a segunda melhor performance que eles tiveram no nosso mercado, e a gente está acompanhando isso com vocês aqui no canal desde julho de 2016. A gente vai bater aí praticamente quase 2 anos aí de acompanhamento. Olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores, e a gente faz muita questão de passar essa informação para que você que tem experiência no mercado financeiro, ou se você está começando no mercado financeiro, fique atento na movimentação e na pressão que eles fazem no nosso mercado. E a gente consegue perceber também, pessoal, por esse outro quadro que a gente informa para vocês, que olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. Simplesmente a gente tem aqui 95 semanas de acompanhamento.
Dentre essas, mais de 60 semanas eles estão atuando do lado certo do mercado. E isso que a gente consegue perceber agora no nosso mercado. Olha a quantidade de semanas que ele está tendo mais o que? Barrinha verde. Vamos limpar aqui esse gráfico. Olha que interessante, pessoal. Mais semanas de barrinha verde que a gente está verificando aqui contra várias semanas que a gente estava de barrinha vermelha. Exatamente aí no mês de fevereiro e março, onde que a gente teve aí também ambiente corretivo, já que aqui a gente soma tanto o saldo do mercado à vista mais futuro, e se a gente discriminar aqui, pessoal, dessas últimas semanas, eles estão pegando mais o que? Ambiente comprador no mercado à vista. Exatamente aí, voltando em relação aos nossos ativos, vamos ficar atento em relação a esse comportamento, se tem continuidade por parte do fluxo estrangeiro, e é isso que a gente faz questão de sempre mantê-los informados aqui no conteúdo do nosso canal. Bom, se você conseguiu assistir esse vídeo, que eu tento fazer curto, mas eu não consigo, longo até agora, o meu muito obrigado. Eu desejo a vocês uma excelente semana, vamos com tudo, mês de maio está acontecendo e a gente vai sempre de olho no conteúdo estrangeiro dentro do nosso mercado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você quiser também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você seja informado em todo o conteúdo novo que a gente subir aqui para o canal do YouTube. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!